Olá, sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. E hoje mais um programa especial em que a gente vai unir conhecimento e diversão, porque nós vamos falar sobre um filme fantástico, o filme Rain Man, de 1988. Se você não assistiu, assista esse filme. E a gente vai falar um pouquinho sobre a temática do autismo presente nesse filme. Para falar sobre essa obra e sobre o autismo, eu convidei a doutora Gisele Chao, doutora em Ciências e Educação, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a gente bateu um papo muito legal. Então, se você gosta de cinema, se você gosta de conhecimento, confira. A gente vai falar mais uma vez sobre filme que aborda a temática do autismo. O último que a gente falou foi um sucesso, foi o filme Sunrise, Meu Filho, Meu Mundo. Recebi vários comentários muito positivos e pedidos para que a gente abordasse mais um filme. E convidei novamente Gisele Chao, ela está aqui para falar sobre o filme Rain Man, um filme de 1988. Gi, gratidão por sua disponibilidade, por sua presença, por trazer seu conhecimento aqui para compartilhar com a gente. Raquel, é um prazer estar aqui novamente com você. É sempre bom a gente trocar algumas ideias e tratar dessa temática tão cara à sociedade que é o autismo, né? E os direitos da pessoa autista. Gente, vou começar convidando vocês para conhecerem o canal de Gisele Chao no YouTube, o Autism Education. Vou colocar aqui na legenda. Lives maravilhosas. Essa semana mesmo teve uma live fantástica. As lives ficam gravadas, então você pode assistir mesmo depois. Mas acompanhe as lives ao vivo, dá para deixar pergunta. É mais emocionante, né, Gi? Acompanhar as lives ao vivo. E eu digo que as lives são tão boas, as lives do canal de Gi, que eu assisto ao vivo, depois eu termino de assistir, eu quero assistir de novo. Então, ainda bem que fica gravada. É só ficarem atentos que eu divulgo nas redes sociais, vocês podem se inscrever na live e receber certificação também. Exato. Deixa seu Instagram também, Gi, pra gente. @ChaoGisele e no Facebook Gisele Chao. Pronto. Só seguir lá, ficar atento que recebe certificado pela Univasp. Bom, filme de hoje. Filme Rain Man. É um filme de 1988, um filme dirigido por Barry Levinson. E eu amei reassistir esse filme. Tinha assistido na infância, mas tive o prazer de ver esse filme novamente. E para quem já assistiu, como é um filme muito antigo, para quem já assistiu, acho que vale a pena assistir novamente. Conta a história de Charlie. Ele recebe a notícia de que o pai dele faleceu e viaja até a cidade do pai para a leitura do testamento. Ele acha que é o único filho. Na leitura do testamento, ele descobre que uma parte da herança do pai foi deixada para uma outra pessoa, o Raymond, e ele não sabe quem é essa outra pessoa. Descobre onde essa pessoa está e é num hospital psiquiátrico. E quando chega lá, ele descobre que ele tem um irmão, Raymond, e esse irmão dele tem autismo. E o pai dele nunca revelou para ele que ele tinha esse irmão. E em vez de ter aquela felicidade de descobrir um novo familiar, na verdade a preocupação dele é com a herança, né? Por que meu pai deixou tudo para esse irmão que ele considera incapaz? A gente vai falar detalhadamente sobre tudo isso no decorrer da nossa análise. E para mim deixou um carro e um roseiral, correto, Gi? E o bacana, assim, é a transformação do personagem, né? O início, esse personagem no início é muito antipático. Como é que você descreve Charlie para o público? O Charlie do início do filme, porque ele vai se transformando no decorrer da obra. Pois Charlie, no início do filme, é um vendedor, né, um batalhador, uma pessoa que é muito voltada ao seu próprio trabalho, ele busca vencer na vida, ele tem grandes objetivos e trabalha muito para isso. E ele vê as coisas de uma perspectiva muito material, né? Ganho para ele são ganhos materiais. Até porque a gente vai descobrindo no decorrer do filme que ele não tinha uma relação boa com o pai, que era o único familiar cuidador vivo, né? Então, esse afastamento emocional dele com o pai faz com que ele desenvolva essa dureza, né? Uma capa, né? Uma máscara de dureza, de pessoa ambiciosa, que pensa muito em dinheiro. E até quando ele recebe a notícia da morte do pai, ele recebe de uma forma tão, tão fria, né? Tipo, o dólar aumentou, o dólar caiu. A forma como ele recebe a notícia do falecimento do pai
Esse filme, além de trazer assim, uma visão sobre o autismo que é muito interessante, ele venceu vários Oscars, venceu o Oscar na categoria de melhor filme, melhor direção, melhor ator para Dustin Hoffman, que faz o Rayman, e o Charlie é interpretado pelo Tom Cruise. Excelentes atuações, e acho que Dustin Hoffman realmente mereceu esse Oscar aí por sua atuação nesse filme Rayman. Então, o irmão Charlie, interessado na herança, ele sequestra Raymond desse hospital psiquiátrico. E o que eles fazem é uma viagem no decorrer do país, e de carro, porque Raymond se recusa a entrar no avião. Então, a gente observa o tempo todo essas características do autismo no filme. Vamos focar aqui no autismo. A forma como o médico descreve Raymond para Charlie, né? Charlie chega e fala assim, não, mas ele é um retardado. Aí o médico fala, não, ele é extremamente capaz, né? Ele tem algumas dificuldades sociais, mas ele é extremamente inteligente, extremamente capaz. E o que eu acho interessante é que, como esse filme é de 1988, a visão que esse filme traz é uma visão de desconhecimento profundo a respeito do autismo. Acredito que hoje isso já melhorou bastante, né? As pessoas já têm uma ideia do que é o autismo, acho que quase todo mundo, e nesse filme a gente mostra o quanto as pessoas não sabem sobre o que é o autismo. É verdade, Raquel, mas eu até achei bastante adequada a descrição do médico acerca do Raymond, porque ele mencionou alguns aspectos que muitas pessoas não mencionam. Além dele ter mencionado que a pessoa autista tem dificuldades na comunicação, na interação social, ele também mencionou a dificuldade na entrada de estímulos sensoriais, processamento sensorial, e também as dificuldades de compreender as emoções, sentimentos e pensamentos de outra pessoa, né? Então, já foi, assim, mais ampliada essa descrição. Eu achei bem interessante a descrição dele. E o Rayman, né? O Raymond, além de ser autista, ele também é savant, né? Que é outra condição que, às vezes, ocorre estar associada ao autismo, que faz com que a pessoa tenha uma memória incrível. Inclusive, eu dei uma olhadinha e esse Raymond, ele foi criado com base em um personagem real, né, em uma pessoa real, né, denominado Kim Peek, acredito que seja norte-americano, e ele tinha uma memória incrível, ele memorizou assim, mais de 12 mil livros, memorizava estados do país, memorizava muitas coisas, só que ele tinha uma síndrome, não era autismo, é síndrome PG, que é um problema genético no cromossomo X, que leva à alta mortalidade quando o indivíduo vai ser homem, mas também leva, quando ele sobrevive, né, a deficiência intelectual, problemas motores, né, no tônus muscular, constipação, algumas questões assim, bem graves, apesar de uma memória incrível. Né? E a gente vê muito isso no filme, assim, como Raymond decorou todos os livros do seu quarto, né, da sua biblioteca pessoal. O irmão abre o livro numa página e ele consegue dizer o trecho. E como ele tem todas as informações, inclusive quando ele se recusa a entrar no avião, é porque ele diz: essa companhia aérea teve um acidente em 1974 e morreram tantas pessoas. Ele tem todos esses dados de cabeça. Tem uma memória fantástica. Inclusive, isso também mostra no momento que ele vai jogar cartas, de como ele gravou ali todas as cartas do baralho, ele sabe exatamente na mão de quem está cada carta. É uma cena bem legal que o irmão se aproveita dessa habilidade dele. É verdade. É importante a gente identificar e diferenciar bastante o que é a parte do autismo, né, e as características que provêm do savant. Porque, por exemplo, essa memória incrível, ou aquela contagem acelerada, quando caem os palitos de dentes no chão, e ele prontamente sabe quantos palitos caiu, né? Está bem associada a essas altas habilidades do savant. Muita gente acredita, isso é um estereótipo social, de que os autistas têm habilidades especiais, e não é bem assim, né?
Autistas que têm como comorbidade associada o Savant realmente têm habilidades especiais. Alguns autistas que antes eram identificados como pessoas com síndrome de Asperger, às vezes também têm uma habilidade, muitas vezes voltadas para uma boa memória, outras vezes para o desenvolvimento de alguma habilidade para jogar ou alguma habilidade para fazer algo, né? Cálculo mental ou algo assim. Mas a grande maioria dos autistas, ao contrário, tem déficit intelectual. Alguns estudos revelam, né? Mas tem muitas outras características do autismo que são apresentadas ali no filme. O apego de Raymond aos padrões é algo que está passando assim, várias situações. O Raymond tinha um horário de jantar, de almoçar, cada dia da semana ele já tinha uma refeição específica e ele tinha muita dificuldade de desapegar dessa rotina, né? Para os autistas, essa organização das coisas, da rotina, trazem muita tranquilidade. Eles são muito apegados a padrão, já que é tão difícil para eles ter uma flexibilidade mental de mudar rotinas, de mudar ambientes, né? Isso é muito difícil para a pessoa autista. É claro que tudo é melhorado, amenizado com intervenções, com terapeutas, inclusão escolar, apoio familiar, treinamento em casa, mas um autista, Raquel, sempre vai ser autista, né? Nasce autista, morre autista, porque autismo não é uma doença, é um modo de ser do indivíduo, né? Aquele cérebro é programado para agir daquela forma, então aquele indivíduo ele não tem que mudar para agradar os outros, ele tem que assumir quem ele é e aprimorar e desenvolver funcionalidades para ter uma vida de qualidade. E a gente vai percebendo isso, como ao longo do filme, Charlie começa a respeitar aquelas características do irmão, porque de início ele quer que o Raymond se adapte ao que ele considera a normalidade. Então, assim, qual o problema de você comer uma coisa diferente hoje? Não, hoje eu tenho que comer tal coisa. Muitas vezes aquela rigidez, né, de querer fazer as coisas do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, é uma forma de segurança, né? Ele sabe como vai ser, ele sabe o que vai comer. E aí é uma característica padrão de quase todos os autistas, gostar de uma rotina bem definida e bem organizada, com poucas mudanças. Em geral, os autistas se sentem muito desconfortáveis com mudanças, correto? Sim, é muito importante que as famílias consigam prover isso, né? Prover essa rotina organizada. Mas é importante também que, vez ou outra, se propicie situações de mudança de rotina, mas não tempestivas, mas sim mudanças de rotina planejadas, avisadas, explicadas, para que se trabalhe a flexibilidade mental dos autistas aos poucos. Então, é comum em escolas acontecerem festinhas, atividades esportivas. Se essas atividades não estão incluídas na rotina semanal da criança, é importante que as pessoas expliquem para aquela pessoa autista o que é que vai acontecer, que algo vai mudar, mostre o ambiente onde vai ser realizada a atividade, fale quem vai estar lá, como é que vai acontecer. Essa antecipação faz com que o autista se prepare mentalmente para aquele momento e isso não causa desconforto. Esse tipo de desconforto, Raquel, de mudar a rotina ou de dificuldade de processar sons altos, causa realmente dor nos autistas. Não é uma questão de porque eles não gostam, é porque eles realmente sofrem incômodos, desconfortos e chega a ser dor mesmo. Então, ou seja, é importante o autista ter uma rotina, mas ao mesmo tempo é importante que ele também adquira essa flexibilidade mental, porque você não consegue proteger esse autista numa bolha o tempo todo. Você, como mãe, você sabe, Gi, que você poderia, né, até determinada idade, ali, proteger totalmente seus filhos, manter uma coisa muito certinha, muito regradinha, mas no momento que eles estão fora das suas asas, tem todas essas mudanças que ocorrem no dia a dia, nas programações, em tudo, na faculdade, né, no trabalho. Então, promover essa mudança bem trabalhada é uma forma de preparar o autista para a vida. E agora, voltando ao filme, a gente percebe isso, que apesar da rigidez de Raymond,
em algumas coisas, da mesma forma que Charlie vai se transformando, Raymond também vai se transformando. Então, algumas coisas ele começa a ter uma certa flexibilidade. A exemplo da questão da cueca. De início, né, ele diz que ele só usa cuecão, e é o cuecão daquela marca vendido naquela loja, tem essa coisa muito rígida com a cueca. E no final do filme, ele já disse que ele gosta de cuequinha. Então, ele não está mais preso somente à cueca grande, né? Ele aprendeu uma coisa nova, ele experimentou uma coisa nova e ele gostou de uma coisa nova. Nesse sentido, assim, quando você vê essa transformação, a criação desse vínculo, a forma como o Raymond vai experimentando coisas novas, que eu acho que esse filme ele traz uma visão muito positiva, assim, né? Apesar de ser um filme bastante antigo, mostra que é possível, né, você tirar o autista daquela redoma. Porque o que o pai fez foi colocar esse filho dentro de uma bolha, né? Tanto que colocou para morar dentro de uma instituição psiquiátrica, lógico que uma instituição na qual ele tinha todos os cuidados, tinha todo o conforto com a equipe médica, mas ele não estava exposto às adversidades, ele não estava exposto, né? A forma como o pai fez de deixar uma herança e deixar essa criança protegida foi uma forma que o pai conseguiu fazer com que ele ficasse protegido nessa bolha até o fim dos seus dias. Mas isso, né, se a gente pensar nos dias de hoje, isso é inviável, né? Quantos pais conseguiriam colocar seus filhos numa bolha? Aliás, eu acho que nem deveriam, né? Porque essa transformação, essa mudança, ela traz um ganho fantástico para o personagem Raymond. Somos seres naturalmente sociáveis, né, Raquel? Essa necessidade de viver em grupo vem por razões de sobrevivência mesmo, né? Desde o início da nossa espécie. Assim. E a gente percebe que, com o decorrer do tempo, a gente foi descobrindo que para o desenvolvimento da linguagem é importante, da comunicação, essa interação social faz com que a gente desenvolva várias habilidades, né? Várias questões do nosso cérebro ajudam, já que o nosso cérebro é tão plástico. E aí você vê a questão da cueca, né, que ele aprendeu porque o irmão disse que aquela cueca que ele utilizava não era boa, não prestava, né? E aí ele conseguiu aprender isso e muitas outras coisas, várias experiências que ele foi vivendo, né, que ele foi se desenvolvendo. Mesmo que o irmão muitas vezes não tivesse muita paciência com ele, com esse modo de ser diferente, né, de lidar com o mundo diferente, mas eu acredito que eles dois se beneficiaram desse processo. Tanto o Raymond, no sentido de se desenvolver bastante, aprender coisas novas, adquirir mais vocabulários dessa linguagem cotidiana e tudo, outros gostos, outros comportamentos, e também o Charlie, né, desenvolver essa sensibilidade que estava aí guardada, né, durante tantos anos, essa necessidade do afeto familiar. É muito bonito esse filme, né, Raquel? Vale muito a pena assistir. Vale, eu faço novamente esse convite. Se você não assistiu esse filme, assista. É um filme fácil de encontrar. Nós não podemos dizer onde se encontra, mas é fácil. Pesquisa que você acha. E assim, e se você já assistiu, assista novamente. Gi, a gente já ultrapassou aqui o tempo do primeiro bloco, aí a gente vai para o intervalo comercial, mas é rapidinho, daqui a pouco, 2 minutos, a gente volta falando mais sobre o filme Rain Man e falando mais sobre o autismo. Falando aqui sobre o filme Rain Man, filme maravilhoso, estrelado por Dustin Hoffman, Tom Cruise, conta a história de um rapaz que, na verdade, já é adulto, né, que é autista, que é internado numa instituição psiquiátrica pelo pai. E trazendo assim, mais um detalhe importantíssimo dessa história, que eu acho que vale a pena, é assim, o pai tinha Raymond, e só Raymond, e aí ele se casa novamente e nasce Charlie. E, a princípio, os dois convivem juntos. Charlie não lembra do irmão porque eles foram afastados quando Charlie tinha apenas 3 aninhos de idade. E aí, por que eles foram afastados? Porque tem uma cena que Raymond relembra
que o pai ficou com medo de que o Raymond ligasse a água quente da banheira e queimasse ali o irmãozinho de 3 anos. Ali, dentro daquela cabeça daquele pai, Raymond poderia representar um perigo para o irmão mais novo. Então, ele interna Raymond e não conta para o irmão mais novo que ele possui. Então, mais ou menos a diferença entre eles é de cerca de 17 anos, né? E aí Charlie cresce sem saber que tem esse irmão. Só que no início do filme, ele diz que quando ele chega com a namorada para visitar ali, né, lembrar da infância dele, ele diz que tinha um amigo imaginário que se chamava Rayman, homem da chuva, e que esse amigo imaginário cantava para ele. Ou seja, a memória que ele tinha, que era uma memória real, na cabeça dele era uma coisa da imaginação dele. E a memória da gente é tão traiçoeira, é muito complicado, porque às vezes as pessoas trazem uma memória e elas não sabem, sabe, Gi, se é uma memória, né, real, se é algo que realmente aconteceu ou se é uma memória imaginária. Em algumas situações assim de abuso, isso é muito delicado, porque a pessoa ela tem uma impressão de que ela sofreu um abuso, mas ela não tem certeza, porque foi numa idade muito, muito pequena. Mas no caso de Charlie, ele tinha uma memória real e ele achou que era uma memória imaginária. Então ele fala que ele tinha esse amigo imaginário e no decorrer do filme ele descobre que esse amigo imaginário na verdade era o irmão, que ele adorava o irmão, que o irmão contava para ele, e eles foram separados, né, pelo excesso de zelo e de desinformação desse pai. E eu me perguntei, Gi, como seria assim, transformador para ambos se eles tivessem convivido um com o outro e o quanto eles poderiam ter aprendido um com o outro. Porque essa convivência, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, essa convivência, né, entre autistas e neurotípicos, ela é muito salutar e muito importante. Por isso que os autistas eles são incluídos dentro de escolas normais, não uma escola específica, porque essa troca ela é muito enriquecedora. Fala um pouco sobre isso. Quando a gente ouve pela primeira vez o apelido que o Charlie dava a esse irmão imaginário, esse amigo imaginário, Rayman, aí a gente parece que é alguma coisa assim, Rayman mesmo, né? Mas, na verdade, como eles foram afastados pequenos, o Charlie não sabia pronunciar o Raymond. Né? Aí falava, Raymond, né? E nem ele tem essa noção. É muito triste a gente ver como os adultos não ajudam as crianças no desenvolvimento da consciência, da memória. Por que não conversar com uma criança pequena? As crianças pequenas são muito inteligentes, elas têm um potencial gigantesco, mas muitas vezes são tratadas como se fossem bobas, né? Como se não fossem compreender as coisas. Pelo contrário, a gente precisa valorizar as crianças, explicar as coisas. Se eles dois tivessem vivido juntos, os dois teriam muitas oportunidades de desenvolvimento que não tiveram até então. Tanto desenvolvimento emocional, tratando de Charlie, né? Quanto desenvolvimento em todos os outros sentidos, cognitivo, desenvolvimento emocional também com relação a Raymond, e ele não teve essa oportunidade. Isso vem também de um preconceito, né, de que a pessoa com deficiência ela vai atrapalhar os outros. Muitas vezes algumas pessoas não querem colocar o filho autista na escola com medo dessa criança sofrer bullying, dessa criança ser ameaçada, e tem alguns pais que não colocam na escola regular com medo do filho atrapalhar que os outros estudantes aprendam. E, pelo contrário, as possibilidades de experiências, diversidade de experiências ajudam as crianças a se desenvolver em várias áreas, né? Então, essa interação seria interessante demais para a família, mas o preconceito que impediu que isso ocorresse. Então, é importante que toda a sociedade conheça sobre autismo, que realmente entenda a condição, entenda que a pessoa autista é uma pessoa diferente, entenda quais são essas diferenças e possa incluí-la socialmente da melhor forma possível. E sua fala me lembra um vídeo que você postou uma vez. Gi, eu acho que Gi já é íntima de todo mundo que assiste o Luiz Câmara Arte, mas Gi tem 2 filhos com autismo, e o pequenininho dela, Geraldinho, quando ele era menorzinho ainda, ela postou um vídeo dele na escola,
e estava tendo uma brincadeira ali, e as crianças estavam andando de uma forma parecida com ele. E aí eu gostei tanto da análise que você fez, assim, porque de imediato uma pessoa poderia assistir e falar assim, não, será que as outras crianças estão imitando ele, né, no sentido de uma zombaria? Mas não, o seu olhar, assim, eles estão imitando ele para poder interagir com ele, para poder se parecer com ele. A gente estava até falando sobre o copo cheio no início do vídeo. E eu falei, gente, que bacana, porque, na verdade, a criança com essa inocência, muitas vezes a mãe ela fica com excesso de preocupação e achando que as outras crianças estão ali fazendo uma chacota, mas na verdade a criança está interagindo ali, né, dentro da sua ou achando que a criança vai estar fazendo uma chacota, ou que a criança vai regredir em seu desenvolvimento se imitar a pessoa com deficiência. E, na verdade, eles estavam brincando, né? Andando em círculos, se divertindo, que para a criança vivenciar isso. E ele estava assim, né? Com um sorriso enorme, ele estava adorando aquilo. Infelizmente, assim, nesse momento, não é possível ter essas experiências. Infelizmente, por conta dessa pandemia. Mas é uma coisa que me lembra um outro filme que a gente analisou, que é o filme Meu Filho, Meu Mundo, Sunrise, que mostra a mãe tentando adentrar no mundo do filho, né? A mãe ali meio que imitando a estereotipia para dizer, eu estou aqui com você, né? Eu compreendo você, eu quero entrar no seu mundo. E eu só consegui fazer essa análise no filme Sunrise, entender isso, porque eu tinha visto o seu vídeo de você mostrando as outras crianças interagindo com seu filho dessa forma. Então, assim, nem sempre você precisa modificar o outro. Na verdade, é respeitar, é aprender, é interagir, é crescer junto com o outro. E se a gente olhar para Charlie, porque a gente pensa sempre nas dificuldades que Raymond tem, né, para se socializar, para expressar suas emoções, mas Charlie é uma pessoa com muito mais dificuldade do que o irmão. A gente percebe assim, a dificuldade dele de levar aquele relacionamento que ele tem com a namorada a sério, porque ele tinha uma trajetória, ele tinha uma relação muito conturbada com o pai. Inclusive, ele não falava com o pai há anos, por isso que ele recebe a notícia da morte do pai de uma forma tão fria, porque em determinada fase da vida dele, quando ele era adolescente, ele roubou o carro do pai, né? Uma forma de chamar a atenção desse pai, porque ele disse que a coisa que o pai mais gostava no mundo era o carro. E aí ele tira aquilo que o pai mais gosta do mundo, ele rouba o carro do pai e o pai deixa ele dormir na prisão. Então, depois desse episódio, ele fica com muita raiva do pai e ele corta as relações com o pai. Aí, quando ele recebe a notícia da morte do pai, ele descobre que não era o carro, a coisa que o pai mais gostava, né? Na cabeça dele, era o irmão. Tanto é que ele deixou tudo para o irmão. Mas aí o pai faz uma coisa fantástica, que é deixar o carro, que foi motivo da separação, para Charlie. Sim, o que eu vejo que o que mais magoou Charlie não foi somente que o pai deixou ele dormir, acho que passam uns 2 dias na prisão, né? O pai não foi buscá-lo, ele era um adolescente, então ele não ficaria se o pai tivesse ido buscá-lo. É que os pais dos amigos deles foram buscá-los. E apenas ele ficou. Então, ele viu os relacionamentos das outras famílias, né? Sob o olhar de outros parâmetros. Raquel, é muito importante a gente refletir sobre isso hoje, porque a gente tem esse mito do amor materno, o mito do amor de pais. Perfeito. E muitos pais e mães não sabem amar. Muitos pais e mães não sabem cuidar de seus filhos. Alguns com boas intenções erram e outras não é com boas intenções. Então é importante a gente analisar cada caso como um caso muito específico. E uma outra questão importante é analisar como todos nós temos questões e problemas particulares que às vezes estão lá, Raquel, né? Você que é psicanalista sabe muito bem, escondidos, né? E a gente precisa colocar para fora e entender melhor a partir da ajuda de um especialista que nos faça refletir, pensar de modo diferente. Afinal de contas, a gente nasce e passa uma vida com o cérebro sendo treinado para ter uma visão específica, né?
ou pelo menos dentro das experiências que a gente vive. Então, acho bem importante, né, essa questão aí. E se a gente parar para pensar, o Charlie, ele tem... Eu acho que ele acaba sofrendo mais e tendo mais dificuldades e prejuízos em sua vida do que Raymond, né, por conta dessa história tão tumultuada com o pai. Gente, eu reitero a indicação para assistir esse filme. Então, assim, mesmo se você não estiver interessado em conhecer mais sobre a temática do autismo, o que eu acho um desperdício, porque é uma temática interessantíssima, você precisa conhecer para você conscientizar as pessoas, para você alertar as pessoas quando você perceber que elas não estão agindo corretamente, para poder se relacionar com pessoas autistas. Então, acho que vale a pena. Você não precisa ser um profissional da saúde mental para se interessar por essa temática. E o que eu observo em algumas palestras sobre autismo é que vem esse público mesmo, que é um público leigo. Eu acho fantástico, Gi, quando eu vejo esse público leigo interessado, né? E aí as pessoas falam, né, por que você está aqui? Aquela pergunta que a gente faz, não, eu estou aqui porque eu quero aprender a me relacionar melhor com essas pessoas, eu quero conhecer mais. Então, não é que eu vou aplicar isso profissionalmente. Eu traduzo isso como eu quero ser um ser humano melhor. Então, esse filme ele te ajuda nesse sentido a conhecer mais sobre a temática do autismo. E, além disso, enquanto entretenimento, enquanto uma obra cinematográfica, vale realmente muito a pena. Como eu disse, foi um vencedor de Oscar de melhor filme. É uma história interessantíssima, então serve para que você aprenda e também você se divirta com esse filme. Um filme bastante humano. Inclusive, assim, essa questão que você disse, né, que a gente tem um percentual dos autistas que, na verdade, tem um déficit intelectual, porque às vezes as pessoas pensam que todo autista ele é uma pessoa superdotada. Esse mito ele foi criado, inclusive, nesse filme. É por conta de Raymond que a gente tem até hoje essa visão. E realmente alguns têm habilidades muito especiais, têm características muito especiais, e acho que vale a pena você conhecer esse filme. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre o filme para a gente finalizar? E o que eu achei mais legal é que é um filme, quando você pensa que vai falar de autismo, de relacionamento entre irmãos, então vai ser um filme chato, entediante. Não, ele é divertido. O tempo todo você ri, né, da forma como eles interagem. É verdade. Tem isso. Charlie Chaplin, ele descreveu um filme dele como assim, um filme com risos e lágrimas. Raymond é assim, é um filme com risos e com lágrimas. E no final do filme você descobre assim, o quanto Charlie se humanizou e o quanto ele não se importa mais com a questão da herança, e para ele o maior ganho é ter encontrado sua família, né? A família que ele nunca teve, já que ele era afastado do pai. De repente ele percebe que ele tem uma família e que isso vale mais do que qualquer dinheiro. Que mensagem bacana, gente, que esse filme passa. É um filme que dá para assistir em família. Tem acho que uma ou duas cenas assim que tem uma insinuação de um ato sexual, mas aí você baixa o volume na hora, pede para a criança beber água, depois volta, porque vale a pena assistir esse filme com a família. Então, mãe, pai, avô, avó, as crianças, é um filme que vale a pena. Raymond. De gratidão. Gratidão, beijinho. Não esquecendo do próximo convite, viu? Para você vir aqui para a gente falar sobre outro filme. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, gostado desse filme. A dica de filme realmente é uma dica imperdível. Gratidão por terem ficado até esse momento, por terem acompanhado mais um Luiz Câmara Arte, mais uma análise de filme. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o Luiz Câmara Arte. Seja feliz. Beijos.